Então, gente, na aula passada, nós começamos o capítulo 14, conceitos de roteamento. E aí a gente viu algumas informações referente à parte de roteamento, como, por exemplo, o que acontece quando um roteador ele recebe um pacote e aí ele vai determinar qual interface vai ser utilizada para levar aquele pacote para o seu destino. E aí, como a gente viu, isso é conhecido como processo de roteamento. E aí, nesse sentido, as principais funções do roteador são determinar qual o melhor caminho para encaminhar esses pacotes com base em uma tabela de roteamento. E aí, como essa tabela de roteamento ela vai ser formada, aí existem diferentes métodos que a gente viu. Podem existir rotas que estão diretamente conectadas ou rotas remotas, e aí baseado em rotas estáticas ou adquiridas por meio de um protocolo de roteamento, essa tabela ela vai ser gerada e a partir da tabela de roteamento, o roteador ele vai determinar qual o melhor caminho para que se chegue naquele destino. E aí existem algumas técnicas que são utilizadas para determinar qual é o melhor caminho. Eu só estou fazendo aqui uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, tá bom? Existem algumas técnicas que são utilizadas para detectar qual o melhor caminho. Uma delas é aquela do longest match, ou correspondência mais longa, que a gente viu que aqueles bits dos IPs que vão servir como próximo salto, como interface intermediária para o destino, certo? As opções de saída naquele roteador, elas devem ser o máximo possível iguais ao endereço IP do destinatário. A gente viu alguns exemplos também. Quanto maior a quantidade de bits lá da parte de rede forem iguais, equivalentes ao destinatário, melhor, porque a gente vai ter uma rede mais específica com a menor quantidade de hosts dentro daquela rede. Outras técnicas que são utilizadas, que a gente viu também, mas a gente vai ver na aula de hoje, são a métrica, certo? E a distância administrativa. E aí a gente viu também que a distância administrativa vai ser um parâmetro que vai indicar a confiabilidade ou a preferência em uma determinada rota, certo? Mas quando a gente tem vários protocolos de roteamento em disputa. Então, a distância administrativa ela vai ajudar a determinar qual protocolo de roteamento ele deve ser escolhido quando múltiplos protocolos vão fornecer informação como chegar naquele determinado destino. Nesse sentido, também é utilizada a métrica. A métrica é, após ser escolhido o protocolo de roteamento, dentro do protocolo de roteamento existem várias rotas que vão ter seus custos associados a essas rotas, e aí a metodologia vai variar de acordo com o protocolo de roteamento, mas a métrica cujo valor ela é mais baixo, ela vai ser escolhida, tá certo? Vamos seguir aqui com o tópico onde nós paramos antes de encerrarmos na semana passada. Que foi nessa parte aqui de estrutura de uma tabela de roteamento IPv4. Então, quando a gente executa o comando show IP route, certo? Isso para o IPv4. É possível observar que a estrutura que é mostrada, certo? Ela vai ter algumas entradas que elas vão estar alinhadas, certo? E outras elas vão estar indentadas. Vocês não observam aí? Algumas que vão estar alinhadas e outras vão estar alinhadas à esquerda e outras que elas vão estar indentadas. Por quê? Porque o processo de roteamento, certo? Na tabela de roteamento IPv4,
ela utiliza o endereçamento por classes, classful. Quem já estudou redes de computadores, quem já estudou redes de computadores sabe que as redes elas eram identificadas como classe A, classe B e classe C, mas a notação CDR, que seria a notação por barras, ela ela substituiu essa metodologia. E aí, por exemplo, na classe A, a gente tinha uma faixa específica que podia ser o primeiro octeto da classe A. A mesma coisa valia para a classe B e a classe C. Então, com a notação CDR, isso não existe mais. Eu posso ter um IP 10 de uma rede 10.0.0.0 ser uma barra 24 sem problema nenhum. Mas essa estrutura de classes também ainda permanece na tabela de roteamento. Tanto é que se a gente utilizar o comando show IP route, vocês podem observar aí que tem algumas entradas que vão estar recuadas, certo? Que seriam endereços de classe, rede classe A, classe B ou classe C. Elas são consideradas rotas filhas, certo? E aí vocês podem observar aí, 192, 168, deixa eu mostrar esse aqui que ele está mais destacado. A gente vai ter as rotas pai e a gente vai ter as rotas filho, que vão definir essa reação hierárquica entre redes e sub-redes. Então vocês podem observar aí, ó, 172.16.0.0/16, ela vai ter 5 sub-redes e 3 máscaras. E aí as sub-redes, elas vão estar identadas. E aí a gente vai ter a sub-rede barra 24, a sub-rede barra 32. Tudo isso aí, pessoal, demonstra uma relação hierárquica, certo? Entre redes e sub-redes, que vai definir as rotas pai e rotas filhas, ajudando visualmente a quem está ao técnico de informática, ao gerente de infraestrutura, a visualizar de uma maneira mais hierárquica, certo? Quando a gente vai para o IPv6, show IP route para IPv4, show IPv6 route para o IPv6. Não existe essa hierarquia pelo fato do IPv6 não utilizar o conceito de classes. Então, no caso do IPv6, ele vai ter essa formatação toda alinhada à esquerda. Sigamos. Falando agora mais uma vez sobre métrica e distância administrativa, que é uma das técnicas, certo? Que é utilizada na determinação do melhor caminho. A gente tem a correspondência mais longa, distância administrativa e também a métrica, certo? Bom, uma entrada de uma rota para um determinado endereço de rede e aí o endereço de rede constituído. Prefixo e comprimento de prefixo. Ele aparece uma vez na tabela de roteamento. Mas é possível que a tabela de roteamento, quando aprendeu aquela rota ali, certo? Ela tenha aprendido em mais de uma origem. Ok? E aí, gente, os protocolos de roteamento dinâmicos que vão ser utilizados para preencher a tabela de roteamento, geralmente a gente utiliza só um. Às vezes é utilizado mais de um. Digamos que a gente tem uma rede mais complexa, com tecnologias distintas, ou uma rede que uma parte da rede vai deixar de funcionar e aí eu estou implementando um protocolo de roteamento novo para a nova parte da rede, mas aí eu vou manter o antigo até que aquela parte da rede ela seja substituída. Então existem esses casos, certo? E aí, quando a gente tem protocolos de roteamento distintos, a gente vai utilizar a distância administrativa para definir qual protocolo de roteamento vai ser utilizado, qual protocolo de roteamento dinâmico vai ser utilizado na escolha do melhor caminho. Ok? Bom, e aí cada um desses protocolos de roteamento, seja ele o OSPF, seja o RIP,
ele vai decidir qual o melhor caminho por meio da sua métrica. Então, cada protocolo de roteamento ele vai ter a sua métrica individual, certo? Eu vou falar dessas métricas daqui a pouquinho. Mas voltando aqui à distância administrativa. A distância administrativa ela vai dizer quão confiável o protocolo de roteamento é. E aí, esse valor ele é fixo. Quanto menor o valor, melhor, certo? Então, por exemplo, uma rota estática, se eu configurei uma rota estática, essa rota estática ela vai ter preferência sobre um protocolo dinâmico OSPF que foi configurado, certo? O protocolo de roteamento que tiver a menor distância administrativa, ele vai vencer e a rota escolhida vai ser por aquele determinado caminho, certo? Então, um exemplo, um roteador que ele está aprendendo o endereço de rede a partir de uma rota estática e um protocolo de roteamento, no caso, o exemplo, o OSPF, certo? No roteador, ele está aprendendo sobre a rota, tanto por meio de uma rota estática, quanto por meio do OSPF. A rota estática tem distância administrativa de 1 e o OSPF ele tem de 110. Como essas duas fontes de informação para a rota são diferentes, certo? Para o mesmo destino, o roteador deve escolher. No caso, o roteador vai escolher qual aquele cuja distância administrativa é menor. No caso do exemplo, a rota estática com DA igual a 1. A rota estática vai ter precedência. Ok? Falando agora de roteamento estático e roteamento dinâmico. Olha só, como eu falei agora há pouco e como foi ressaltado no exemplo, roteamento estático e roteamento dinâmico, eles não são mutuamente exclusivos. O que é que isso quer dizer? Só porque eu uso um, eu não vou poder utilizar o outro, certo? Então é muito comum se utilizar uma combinação desses dois, roteamento dinâmico e rotas estáticas. Quais são os cenários que são utilizados as rotas estáticas? E a gente já viu isso na aula passada. A gente tem uma rota padrão, vai encaminhar os pacotes para um gateway de saída. Então, eu estabeleço um default gateway por meio de uma rota estática. Não tem no roteador de borda da minha empresa, caso não haja rota para aquela rede de destino, eu vou encaminhar aquela rota padrão, aquele default gateway para... Default gateway não, a rota default. Para um determinado roteador específico, ok? Caso haja rotas fora do domínio de roteamento daquele conjunto de roteadores que eu estou utilizando e que não foram também aprendidas pelo protocolo de roteamento dinâmico, eu vou utilizar a rota estática. Quando eu, como administrador de rede, quero definir um caminho específico para uma rede específica, eu posso utilizar a rota estática, certo? Então, por exemplo, eu posso direcionar, digamos que na minha rede eu tenho um roteamento dinâmico, eu tenho uma saída para 2 roteadores distintos, certo? E aí, gente, eu sei que um dos roteadores está com problema, ele está com gargalo, e aí eu posso direcionar a rede totalmente ou parcialmente para outro roteador por meio de um protocolo de roteamento estático, por meio de uma rota estática, perdão. E por fim, para roteamento entre redes stub. Lembra, o rede stub é aquela que tem um único caminho, então não tem muito o que fazer, certo? Então as rotas estáticas elas são úteis em casos de redes menores com apenas um caminho para uma rede externa. E elas vão fornecer segurança para uma rede maior. Digamos, por exemplo, que um roteador, eu sei que um roteador a segurança dele foi ameaçada. Eu posso direcionar toda a rota por meio de uma rota estática para os outros roteadores que eu utilizo. No caso, 1 ou 2, etc. Ok? Bom, falamos de protocolo de roteamento estático, agora de roteamento dinâmico. Esses são interessantes por quê? Porque eles são escalonáveis, certo? Eles vão determinar automaticamente qual a melhor rota. Caso haja alguma alteração na topologia, caso algum roteador ele fique inativo, ele vai recalcular essa rota aí. Então, eles são comumente utilizados em cenários ou em redes mais complexas. Quando há alguma alteração
de topologia e também escalabilidade. Se a rede começar a crescer, se eu tiver protocolo estático em toda a rede, qualquer coisinha eu vou ter problema. Mas, em casos pontuais, como por exemplo, um roteador foi invadido, eu quero redirecionar a rota para outro roteador, aí é um cenário que pode ser utilizado o roteamento estático. Aqui a gente tem uma tabela, certo? Apresentando as diferenças entre os recursos entre roteamento dinâmico e roteamento estático. Então, destaca-se aí o uso do roteamento dinâmico quando há maior complexidade em configuração, alteração em topologia, apresentando uma maior escalabilidade. No entanto, o roteamento dinâmico ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, ele vai consumir mais CPU e mais memória RAM e mais largura de banda do link daquele determinado roteador, certo? Então, existem situações distintas quando você vai utilizar roteamento dinâmico, roteamento estático, até mesmo aliando em conjunto o uso dos dois. Ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Ok. Maravilha. Sim, professor. Ok, professor. Bom, os protocolos de roteamento dinâmico eles são utilizados desde a década de 80. Um dos primeiros foi o RIP, que eu até já usei em algumas das nossas práticas, certo? O protocolo de roteamento dinâmico, ele escapa do escopo desse curso, certo? A gente vai ver lá no módulo 3, que provavelmente só ano que vem que a gente vai ter o módulo 3, até porque eu ainda não fiz. Eu preciso fazer o CCNA 3 para poder ministrar para vocês, tá bom? Mas isso aí é uma conversa posterior. Bom, a gente pode classificar os protocolos de roteamento por meio de algumas metodologias. Metodologia não, por meio de alguns parâmetros. Um deles é a questão da abrangência. E aí a gente vai ter os protocolos de roteamento IGP e EGP. IGP, Interior Gateway Protocol, e o EGP, Exterior Gateway Protocol. O IGP, pessoal, ele vai ser utilizado dentro de um único sistema autônomo, como uma rede corporativa de uma empresa, um data center, um provedor, um provedor de serviços de internet, certo? Um ISP, ok? Então, esses protocolos são utilizados dentro de um sistema autônomo. Ele vai gerenciar o roteamento de dados dentro dessa rede. Quais são os exemplos? O RIP, o OSPF, o EIGRP, o IGRP. Mas, quando a gente está tratando de internet, certo? Rede pública, que é o caso do EGP, que é utilizado entre diferentes sistemas autônomos, o que é utilizado, certo? Que ele vai garantir o gerenciamento de roteamento global, garantido a comunicação entre diferentes sistemas autônomos, é o BGP, Border Gateway Protocol, certo? Então, dentro dos provedores de acesso, data center, organizações, são utilizados os protocolos IGP, RIP, OSPF, EIGRP. Fora, entre os sistemas autônomos, é utilizado um protocolo EGP, no caso o BGP, Border Gateway Protocol. Ok? E aí existem outras classificações com relação aos protocolos de roteamento, que vai definir o tipo do algoritmo de roteamento que vai utilizar para determinar o melhor caminho. E a gente tem vetor de distância, estado de link, vetor de caminho, que isso aí são tópicos que são posteriores, tá bom? Mas aí a gente tem a classificação aí em termos de IPv4 e IPv6. Bom, agora vamos enriquecer um pouco os conceitos de protocolo de roteamento dinâmico. E aí o protocolo de roteamento, certo? Ele é um conjunto de processos, algoritmos e mensagens que são utilizadas na troca de informações para o preenchimento da tabela de roteamento e posterior escolha do melhor caminho para o destinatário. E aí, no contexto de roteamento dinâmico, quais são os objetivos?
descoberta de redes remotas, manutenção das informações de roteamento na tabela de roteamento atualizada, certo? Porque se você tem uma tabela de roteamento desatualizada, imagina aí uma rota que ela parou, e aí os pacotes vão começar a ser perdidos. Escolha do melhor destino para as redes destinatárias e a capacidade de adaptação no contexto de encontrar o melhor caminho se por acaso o caminho atual não estiver mais disponível. E aí, nesse contexto, quais são os principais componentes do protocolo de roteamento dinâmico? Estrutura de dados, e aí os protocolos vão armazenar as informações da tabela de roteamento por meio de tabelas ou banco de dados que vão estar lá na memória RAM. Também vão utilizar mensagens de protocolo de roteamento, e aí essas mensagens que são enviadas para roteadores vizinhos na troca de informações para aprender e manter informações precisas sobre as redes na tabela de roteamento. E ele também vai utilizar um algoritmo, certo? Para definir o que é que ele vai fazer com aquela tabela de roteamento, ok? Qual vai ser a métrica que eu vou utilizar para escolher o melhor caminho? Quais vão ser as métricas que vão ser utilizadas? Essa rede aqui caiu. Eu vou dividir aqui a carga, eu vou balancear a carga de maneira igual ou vou balancear a carga de maneira desigual. Isso tudo é definido pelo algoritmo de roteamento, ok? Então, para resumir, os protocolos de roteamento eles vão determinar o melhor caminho para cada rede. Essas rotas para essas redes são definidas dentro da tabela de roteamento e aí existem técnicas que são utilizadas para a definição do melhor caminho. A correspondência mais longa, métrica e distância administrativa, ok? A distância administrativa vai definir qual protocolo de roteamento vai ser utilizado e dentro do protocolo de roteamento as métricas, diferentes métricas vão definir qual o melhor caminho que vai ser escolhido, ok? Essa figura aqui ressalta bem as tabelas de roteamento que estão disponíveis nos roteadores, certo? Endereço de destino e o próximo salto. Ok, pessoal? Bom, ressaltando aqui o melhor caminho. O melhor caminho ele vai ser selecionado pelo protocolo de roteamento baseado na métrica, ok? Métrica e não está disponível aí, mas não tá mostrado aí, mas também no longest match, certo? A prioridade é o longest match, ok? Mas o material da Cisco ele não deixa isso muito claro não. Mas a gente tem esses três parâmetros: a correspondência mais longa, a distância administrativa e a métrica. E aí, voltando aqui à métrica, vai ser aquele valor que vai ser utilizado para medir a distância para uma determinada rede. Só que aí existem diferentes parâmetros que são utilizados por diferentes protocolos de roteamento. Por exemplo, no RIP, a métrica é a contagem de saltos. E o RIP ele tem a limitação de 15 saltos. E salto, o termo em inglês, é chamado de hope, certo? Isso diminui muito a abrangência do protocolo RIP. Ele é limitado a 15 saltos, ok? O OSPF ele vai utilizar como base a largura de banda. Links mais rápidos vão ter um valor de métrica mais baixo, facilitando a sua escolha. Já o EIGRP já usa outros parâmetros, como volume de tráfego e também confiabilidade, para valor de confiabilidade na rota. Ok? Aqui a gente tem um exemplo de dois tipos de melhor caminho, diferentes métricas. Da esquerda, o que é escolhido é a contagem de saltos e o da direita é a largura de banda, certo? No caso da contagem de saltos, foi escolhido aí, o pacote foi enviado de R1 para R3 diretamente, e no outro aí da largura de banda, ele foi enviado de R1 para R2 e depois para R3. Então, diferentes caminhos, porque foram diferentes métricas utilizadas. Ok? Bom, agora ressaltando um pouco a questão do balanceamento de carga.
Então, num cenário onde um roteador ele tem 2 ou mais caminhos para um determinado destino, com métricas cujo custo é igual, certo? A mesma métrica, o roteador ele pode encaminhar os pacotes por esses 2 caminhos. Ele não tem a mesma métrica, e aí essa técnica era chamada de balanceamento de carga de custo igual. Nesse caso aí, o roteador ele vai dividir os pacotes e vai encaminhar esses pacotes aí por meio das interfaces que estão listadas, cuja métrica ela é equivalente. Caso seja configurado corretamente, perdão, o balanceamento de carga ele aumenta a eficácia e o desempenho da rede. Certo? Existe também o balanceamento de carga de custo desigual, que aí você não tem o mesmo balanceamento, você pode dar prioridade para um determinado caminho em relação ao outro, mas somente o EIGRP que ele tem suporte a isso. E aí vocês podem observar na imagem, certo? Os pacotes divididos e encaminhados por caminhos distintos. Então, no caso, esses caminhos distintos eles vão ter a mesma métrica, e aí ocorreu o uso do balanceamento de carga de custo igual. Ok, pessoal? Vamos prosseguir agora para o capítulo 15. Penúltimo capítulo do nosso curso, graças a Deus. Foi longo, não foi? Esse foi. Só um instante, viu, gente? Não tava achando. Eu tô com. Deu um bug aqui no meu. O cursor do mouse voltou. Tinha sumido. E olha só, pessoal. Nem na aula passada, nem nessa aula, certo? Eu mostrei alguma prática para vocês direto no Packet Tracer. Por causa do conteúdo que ele é muito robusto, certo? Tem muito conceito. E a gente vai ter mais uma última aula, e a última aula ela é mais voltada para uma abordagem mais prática. A gente vai fazer alguns cenários na última aula semana que vem, tá certo? Que aí o módulo 16 é só alguns cenários de roteamento que vão ser demonstrados. Aí eu vou demonstrar um cenário para esse módulo 15 e 2 cenários lá do módulo 16, tá bom? Sim, então, como eu falei para vocês, roteamento dinâmico ele não está previsto nesse curso, o CCNA 2, só no CCNA 3. Então a gente vai finalizar não, perdão, a gente vai abordar a parte de roteamento estático. Certo? Então, como eu falei agora há pouco, as rotas estáticas elas não são mutuamente exclusivas em relação a um protocolo de roteamento dinâmico. A gente pode configurar tanto o roteador com rotas estáticas em conjunto com o protocolo de roteamento dinâmico que está lá concomitantemente, tá certo? Rotas estáticas elas podem ser configuradas tanto em IPv4 quanto em IPv6. E aqui a gente tem uma lista de rotas estáticas, tá bom? E aí, pessoal, eu peço que vocês tomem cuidado, porque lá na tradução do Packet 3, do CCNA, ele confunde rota estática standard, depois ele fala de rota estática padrão, porque a tradução de standard e default do inglês para o português seria padrão, certo? Então eu coloquei essas duas aí em inglês para não confundir tanto vocês, mas aí vocês lembrem disso quando vocês forem ler o material, certo? Os conceitos dessas rotas estáticas vão ser abrangidos ao longo desse capítulo, certo? E aí as rotas estáticas são configuradas, como a gente já fez essa prática, utilizando o comando iproute e o comando IPv6 route. E aí existem algumas opções de next hop ou de próximo salto na configuração da rota estática. E aí o próximo salto, certo?
que vai ser a interface de entrada do próximo roteador. Ele vai ser identificado por meio de endereço IP, a interface de saída ou ambos, ok? E aí, como o destino vai ser especificado, vai depender da situação, da determinada situação, que a gente vai ver agora. Rota próximo salto. A configuração, certo? Nesse caso aí, somente o endereço IP do próximo salto Next Hop ele vai ser especificado. E aí ele vai ser útil em casos onde redes cujo próximo salto ele pode ser determinado dinamicamente ou gerenciado externamente. Então, nesse caso, somente o IP do próximo salto ele é especificado. No caso de uma rota estática conectada diretamente, somente a interface de saída do roteador é especificada. E aí, nesse caso, para redes diretamente conectadas, não é necessário especificar o próximo salto. Por quê? Porque é uma rede conectada diretamente. Rota estática totalmente especificada. Nesse caso aí, gente, nós vamos ter uma configuração completa. O endereço IP do próximo salto e a interface de saída são especificadas, fornecendo um controle detalhado com os dois parâmetros, endereço IP do próximo salto e a interface de saída. E aí, para casos cujo roteamento é mais preciso e situações mais complexas, ele é utilizado. Está aqui o comando de configuração para a rota estática, certo? Network IP Route, aí o endereço de rede, a máscara, certo? O endereço IP, interface de saída e a distância, onde esses parâmetros eles podem ser descritos. Então, Network Address, o endereço de rede, vai fazer a identificação do endereço IPv4 destino da rede remota, com a sua máscara de subrede, certo? Depois, o endereço IPv4 do roteador de próximo salto, ou seja, o endereço IP da interface de entrada do roteador do próximo salto. Exit Interface, interface de saída do roteador em questão para o encaminhamento de pacotes, certo? E aí a gente tem também esse parâmetro aí, distance, que ele vai atribuir um valor de distância, mas aí ele é utilizado em rotas flutuantes. E aí a gente vai vê-lo com mais detalhes quando a gente for tratar da parte de rota estática flutuante, tá bom? Exemplificando. Olha só, a gente vai adicionar uma rota estática para a rede 10.1.1.0/24 com o próximo salto em 192.168.1.1. Então, o comando IP route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1. Fazendo o comando, executando o comando agora com a interface de saída. Adicionando a rota estática para 10.1.1.0/24 usando a interface gigabit 0/1. Digamos que essa 10.1.1.0/24 é uma rota uma rede conectada diretamente, certo? Então a gente faz IP route 10.1.1.0 255.255.255.0 gigabit ethernet 0/1. Ok? Os comandos para o IPv6, eles são basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que a gente vai mudar de IPv4 para o IPv6. Certo? Exemplificando aqui. Adicionando uma rota estática para o prefixo 2001 db8 2.2./48 com o Next Hop em 2001 db8 2.1 Então, IPv6 route 2001 db8 2.2/48 e depois 2001 db8 2.2.1. Em seguida, adicionando com a rota estática com interface de saída gigabit Ethernet, certo? Então o comando está bem
bem demonstrado aí para vocês. Seguindo aqui, pessoal, essa figura aí, gente, mostra uma topologia de rede pilha dupla. Se vocês bem lembrarem lá do módulo 1, quando a gente tratou de IPv6, nas técnicas que vão permitir a coexistência entre IPv4 e IPv6, a gente tem a pilha dupla, que é o endereçamento utilizando IPv4 e IPv6, mas a gente também tem outros como o tunelamento, que a gente vai pegar e numa rede IPv4, o endereço IPv6 ele vai ser encapsulado, certo? Mas nesse cenário aí está tendo utilizado pilha dupla, vocês estão vendo aí as interfaces identificadas tanto com o endereço IPv4 quanto com o endereço IPv6. E aí observem bem o que eu vou falar. Cada roteador possui entradas apenas para redes conectadas diretamente e endereços locais associados. Isso quer dizer o quê? Não existe, certo? Não existe rota para rede remota, porque não foi configurada nem por um protocolo de roteamento dinâmico, nem por uma rota estática. Então aí, ó, é mostrado o comando show IP route, está mostrando as redes e as interfaces diretamente conectadas, certo? Connected se refere à rede e L à interface, ok? Mas não mostra nenhuma rede remota, certo? Como no caso anterior, onde aparecia o O ou o S. O para rota, para rede descoberta utilizando o OSPF e o S para rede descoberta utilizando rota estática. Então, nesse caso aqui, ó, e quando ele mostra Gateway of Last Resort not set, quer dizer que não existe uma rota default especificada, certo? Então, nesse caso aí, se por acaso para o destino não há uma rota para o destino, o pacote ele vai ser descartado, caso não seja configurada uma rota padrão. Então, no caso aqui, R1 ele pode pingar para R2, observem R1 para a direita, e R2 em cima, e R1 à esquerda, R2 em cima e R3 à direita. R1 ele consegue pingar para R2, mas ele não consegue pingar para R3. Ok, gente? Ele Beleza, professor. tá mandando um ping aí, ele não tá ele não está conseguindo realizar o ping. Por quê? Porque não existe rota no tabela de roteamento para R3. Não foi especificado nem por protocolo de roteamento e nem por uma rota estática, certo? Então, ele só tem comunicação com a rede conectada diretamente, que no caso é R2. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Ok. O mesmo vale para o IPv6. Observem aí a tabela de roteamento do IPv6. Somente redes e interfaces conectadas diretamente são listadas. E aí, quando ele tenta fazer o ping de R1 para R3, ele não consegue, certo? Só conseguiria para R2. Próxima etapa, configuração das rotas IP estáticas. E aí a gente vai aplicar aquela especificação lá, aquele comando de rota estática, apenas especificando o endereço IP do próximo salto, certo? Não sendo necessário especificar máscara de subrede ou interface de saída. E aí, gente, nesse caso aqui, a gente vai adicionar 3 rotas estáticas IPv4 para o próximo salto. IP route 172.16.1.0, 255.255.250, 172.16.2.2. E depois para
e depois 192.168.1.0 e depois 192.168.2.0. E aí vocês conseguem observar aí as rotas estáticas, certo? Para essas três redes. 192.16.1.0, 192.168.1.0 e 192.168.2.0 via 172.16.2.2, que é o Next Hope. O Next Hope é o 172.16.2.2, certo? Ele só está especificando o próximo salto. No caso, do cenário é R2. E aqui é feita a mesma configuração. Lembre que a gente está nesse cenário aqui, tá bom? Ele está especificando a rota. Ele está especificando a rota aqui para R3. Fez fez a configuração para IPv4 e agora ele está fazendo para o IPv6. E aí vocês observem aí na tabela de roteamento que além das redes e interfaces locais que estão conectadas diretamente ao R1, certo? Também estão sendo listadas as rotas estáticas por meio do Next Hope. No caso, o Next Hope é 2001 DB8 ACAD 2.2 2.2.2. Ok? Uma outra opção, como a gente viu agora há pouco, é a configuração da rota estática utilizando apenas a interface de saída para especificar o próximo salto. Vai funcionar? Vai, porque não está conectado diretamente. No caso aqui, R1 só não está conectado diretamente a R2. Então, ele pode especificar a rota estática por meio da interface de saída. E aí está especificando aí, gente, para as redes 172.16.1.0, 192.168.1.0 e 192.168.2.0 por meio da interface serial 0/1/0. Vai funcionar? Vai. Só tem essa rede conectada diretamente, que é R2, e ele também está especificando a interface, certo? Mesmo se tivesse outras redes conectadas, ele já está especificando a interface. Então não tem problema, certo? Mesma coisa aí para o IPv6. Mas aí, gente, ele pode especificar também, certo? O Next Hope e a interface de saída. Ok? E aí vocês podem observar que ele está especificando IP Route 172.16.1.0, 192.168.1.0 e o 92.168.2.0 por meio das interfaces, certo? E as redes de destino. E aí, se por acaso eu quiser especificar apenas uma interface, eu posso. Só vou usar aquela interface, só vou ter a rota por aquela interface dali. Ok? Então, aí vocês conseguem observar na tabela de roteamento as três rotas estáticas que estão sendo mostradas, além das interfaces e redes diretamente conectadas ao ARU. Certo, gente? E aí no IPv6 existe uma particularidade que é necessário utilizar a rota estática totalmente especificada, que é quando o link local IPv6 ele é utilizado como Next Hope, como vocês estão vendo aí, ó, na figura. O link local, pessoal, ele pode se repetir em vários roteadores, certo? Então, nesse caso, é necessário utilizar a rota estática IPv6 totalmente especificada. Porque pode ser que outro roteador, certo, esteja utilizando como interface, como próximo salto, o link local. Então, nesse caso aí, eu vou precisar especificar também a interface de saída. Ok? Então, nesse caso aí, está sendo mostrado a rota estática
por meio do próximo salto, e também a interface serial que está sendo utilizada para a saída, para chegar nesse next hop, neste próximo salto, certo? Tem vários comandos que podem ser utilizados para verificação de rota estática. A gente vai fazer essa verificação na próxima aula. Então a gente lista aí alguns: show IP route static, show IP route network, show running config, e aí esses comandos de IP eles podem ser substituídos por IPv6. Configuração de rotas IP padrão estáticas. Rota padrão, e aí a tradução, gente, vocês vão ver, e aí eu peço desculpa para vocês. Às vezes eu uso rota padrão, e aí, às vezes eu uso rota default, certo? Mas é tudo a mesma coisa. Rota default default route e rota padrão. Certo? Então, gente, como vocês sabem, a rota padrão vai ser um escape caso as rotas para aquele determinado destino não estejam disponíveis. E aí os pacotes são encaminhados para outro roteador e aí ele vai tentar a sorte, certo? Então, em vez dos roteadores utilizarem rotas para todas as redes da internet, elas vão armazenar uma única rota padrão para representar qualquer rede que não esteja na tabela de roteamento. E aí os roteadores eles podem aprender a rota padrão localmente, certo? Localmente quer dizer o quê? Baseado nas configurações de rede ou especificada por meio de um protocolo de roteamento estático. Ou mesmo aprendidas por outro roteador por meio de um protocolo de roteamento dinâmico. Lembrando que a rota padrão ela vai ser o gateway de último recurso. Caso não haja saída especificada, ele vai ser utilizado como saída daquele roteador, certo? Rotas padrão estáticas, ou seja, uma rota default configurada estaticamente, elas geralmente são utilizadas em um roteador de borda. Quem sabe o que é um roteador de borda, pessoal? Quem pode trazer a definição para a gente? Silas? João Marco, Enilson, quem pode trazer essa definição? Sou eu, professor. Oi, quem falou? De borda, é isso que você falou? Isso. Vamos lá. Na configuração ele vai ficar similar com a configuração, caso precise ser usado. Não, ou o roteador de borda vai ser aquele de saída daquela rede da empresa. Ele vai ter uma para a internet ou para outras redes da empresa, certo? Ele vai ter uma maior largura de banda, vai ter maior capacidade de escalabilidade, certo? Então, esse roteador, ele é mais crítico, ele vai lidar com vários níveis locais de LAN, com roteadores intermediários. Então, no caso aí do contexto da parte da rota default estática, certo? No caso, por exemplo, de eu conectar um roteador de borda de um ISP a uma outra área que está sendo gerenciada por aquele ISP, certo? Eu posso utilizar a rota default nesse roteador de borda. Quando ele vai sair daquela determinada rede da empresa e só existe uma única rota, caracterizando uma rede stub, certo? Gente, Nesse caminho vai ser específico, né, professor? é o único caminho só possível. Vocês estão vendo aí que R1 para R2 ele vai ter um único caminho, ok? Ok. Como é que se configura a rota padrão estática, a rota default estática? É a mesma coisa dos outros comandos, só que a diferença é que quando a gente for colocar o IP, certo? A gente vai colocar tudo 0. E a máscara também, certo? Então observem aí, IP route 00000000. Então eu configurei aí uma rota padrão, uma rota default estática. Para IPv6 é a mesma coisa, só que aí 2 pontos, 2 pontos, /0.
Então, está configurada a rota default estática, certo? Caso não haja caminho para fora da rede, dentro das entradas da tabela de roteamento, vai ser utilizado já está configurado aí uma rota estática. Ok, gente? Ok, professor. Só que Professor, aí tem um detalhe. Eu não especifiquei aí quem é o Next Hope, certo? E aí a gente vai fazer isso aqui agora. Nesse exemplo aí, ó, quem é o próximo salto? 162.16.2.2. E no caso do IPv6, 2001 DB8 ACAD 2.2.2.2.2. Então, tá especificado aí que o próximo salto, certo, para uma rota padrão vai ser o próximo salto 172.16.2.2. Então, 172.16.2.2 é que vai ter que se virar para encontrar dentro da sua tabela de roteamento a melhor rota para aquela rede de destino. Ok, gente? No comando aí show IP route static de R1, a gente consegue visualizar as rotas estáticas. E aí, como a gente viu em aulas anteriores, quando existe um asterisco, certo? Quer dizer que aquela dali é uma rota que ela vai ser selecionada como rota padrão ou gateway de último recurso. Se não tivesse sido configurada aí a rota padrão, ele ia mostrar aquela mesma mensagem que a gente viu nas imagens anteriores. Gateway of Last Resort is not configured, ou algo assim. Is not set, não está configurado, não existe. Nesse caso aí, o gateway de último recurso é o 172.16.2.2.0.0.0.0. Aqui a mesma coisa vale para o IPv6. E aí o comando é o show IPv6 route static. E aí o /0, gente, é porque não há correspondência lá no longest match. Não precisa corresponder nenhum, certo? É por isso que se utiliza o 0. Por quê? Porque é qualquer rota, qualquer rede. Qualquer rede serve. Ok, pessoal? Bom, a gente está com 1 hora de aula. Eu vou encerrar por aqui, porque só tem mais 2 tópicos para a gente poder ter conteúdo para a aula que vem, tá bom? Que como eu falei para vocês, o capítulo 16 ele é mais prático, ele é bem pequenininho, é mais a parte prática do Packet Tracer, tá bom? Então a gente vai ter uma aula mais prática na semana que vem, certo?